Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para mais uma aula aí aberta para o pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais, principalmente no YouTube. E a ideia, a motivação aqui para a gente fazer essa aula especial foi um conteúdo que a gente apresentou recentemente nos encontros ao vivo da formação Aprenda Programação, Arduino, microcontroladores, utilizando a placa Labigenius Nano, que é uma formação aí para iniciantes, e que a gente realiza encontros ao vivo semanais. Então, a formação é toda baseada nesses encontros ao vivo semanais, onde a gente vai estudando, né, cada um dos tópicos. Atualmente, a gente está trabalhando na parte de comunicação serial, então a gente vai trabalhar com diversos periféricos, diversos aplicações aí de comunicação. No momento, a gente está trabalhando com a parte de UART. Então, primeiro, expliquei para o pessoal toda a parte de comunicação, os conceitos, depois a gente trabalhou com transmissão, a última aula foi a parte de recepção, e eu gostaria de compartilhar um pedacinho aqui, um projeto que eu acho interessante, que pode ser útil aí para vocês. Então, a nossa ideia aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. A nossa ideia aqui é começar realmente, assim, começar a colocar um embrião aí na cabeça do pessoal sobre a questão de decodificação de protocolo. Isso aqui não é um protocolo ainda, tá? A gente, lá, os meus alunos, a gente ainda vai estudar, vamos aprender a criar, decodificar protocolo, mas é apenas para a gente começar a entender como a gente pode filtrar, processar os dados que vão chegando ali pelo canal de comunicação serial, ó, tá bom? Então, a nossa ideia é ter lá no nossa placa, pode ser um equipamento, ele vai receber alguns códigos, dependendo do código que ele chegar, ele vai ligar, desligar, e a gente vai conseguir saber o status também ali daquela saída. Essa é a nossa ideia. Então, os comandos vão ser LED on, LED off e status. Serão essas três strings. No caso aqui, a gente poderia, para trabalhar com strings, a gente poderia trabalhar com um vetor de caracteres, ou no caso do Arduino, ele tem uma classe string. Então, no caso aqui, eu utilizei a classe string para mostrar alguns recursos. Inclusive, a gente já vai acrescentar algumas coisas daqui a pouco que vai ser bem interessante, e no final a gente vai fazer uma discussão sobre os prós e os contras aí de utilizar essa classe string, tá bom? Então, a ideia é essa, a gente vai mandar alguns comandos, e nosso programa ele vai ter que, então, interpretar esses comandos, saber qual comando é, para daí, então, fazer a execução. Durante a aula, a gente realizou alguns laboratórios esperando ali a recepção serial no loop principal de programa, que mostrei assim apenas a título de exemplificar, mas não considero a melhor forma de trabalhar. A melhor forma é realmente sempre trabalhar ali por interrupção, quando a gente trabalha com recepção serial. No caso aqui do Arduino, essa interrupção ela vai ser simulada aqui por uma função específica, função serial event, está aqui embaixo, tá? Serial event. Que, bem da verdade, se a gente olhar lá por trás do código, ela não é exatamente a função de atendimento da recepção, da interrupção de recepção serial, tá bom? Mas, como por default, a serial no Arduino, nesse framework já está criado, né, do Arduino, né, essa estrutura de código já está criada, ela já está configurada para trabalhar por interrupção da recepção serial. O buffer físico é de apenas 1 byte para recebimento, porém eles já também configuraram ali por software um buffer de 64 bytes, ok? E ali por trás aqui do loop, que a gente não vê, tem um while infinito, né, que fica chamando esse loop, na verdade, né? E sempre que ele sai desse loop, ele verifica ele vai para essa função serial event, tá bom? Então, mas de qualquer forma, aqui para a gente ela vai significar, vai trabalhar como se fosse diretamente o atendimento da interrupção serial. Acho que principalmente para os iniciantes é mais esse conceito que a gente gostaria de passar aqui, que recepção serial é interessante que você não fique esperando ali, né? Não fique esperando, ouvindo ali a serial no seu loop principal, que você deixe isso para um atendimento de interrupção. Essa é a nossa ideia.
O programa principal aqui vai ter um LED, na verdade, aqui no código está escrito azul, mas na verdade é o LED verde, depois a gente mudou aqui durante a aula para ficar mais visível aqui na câmera, senão o LED azul é muito forte, acaba ofuscando aqui os outros LEDs, tá bom? E ele fica piscando 500 milissegundos aceso, 500 milissegundos apagado. Esse é o nosso objetivo aqui no loop principal, no nosso loop infinito aqui. E é aqui que estaria a sua aplicação, tá bom? Então, aqui você ia colocar a sua aplicação, né, todo o seu código, o que o seu equipamento realmente faz. Chegou lá, dado válido pela serial, a gente vai lá, então, para a função de atendimento da serial aí por evento. A gente vai, então, verificar aqui, ó, nesse caso aqui, enquanto o nosso buffer lá de serial, esse buffer é o buffer do software, tiver algo diferente de 0, significa que tem conteúdo lá. Então, a gente vai pegando esse conteúdo, tá bom? A gente vai pegando esse conteúdo aí. E daí, o que a gente faz? A gente vai, então, lendo byte a byte desse buffer. Cada um dos bytes, a gente vai fazendo byte a byte, a gente vai colocando nessa variável aqui, char, uma variávelzinha de 8 bits, exatamente o tamanho do dado que chegou lá pela serial, e a gente vai testar. Se ele for igual ao caractere /m, que é o line feed, né, o enter, quando a gente digita o enter, então significa que a gente terminou de mandar a nossa mensagem. Aí a gente vai, se chegou no enter, né, se a gente encontrou esse caractere, a gente vai então processar toda essa string. Se ainda não chegou, o que a gente vai fazer? Se ainda não chegou. Se ainda não chegou, a gente pega esse caractere que a gente leu e vai acrescentando na string, tá bom? Vai concatenando ele. Então, na verdade, esse mais aqui, né? Esse mais aqui, ele está representando uma concatenação. Então, a gente pega o conteúdo lá da string e vai concatenando com os próximos bytes, com os próximos caracteres que estão chegando. Chegou no /n, opa, daí parou, daí a gente entra para processar a string propriamente dita. E no processamento da string, o que a gente faz? A gente vê o comando, né, que a string é igual a LED on, lembrando aqui é teste, né, não é atribuição. O teste na linguagem C, dois iguais. É igual? Se for igual, a gente acende o LED aqui, o LED vermelho, coloca ele em nível lógico 1, tá? E diz LED ligado. Se for LED off, né, se o conteúdo da string for igual a essa string LED off, daí a gente desliga o LED. Então, o LED, o nível lógico do LED vai para baixo, né? No nível lógico baixo, desliga, e a gente manda a informação lá pela serial LED desligado. Caso seja status, caso, né, o comando que chegou ali e está dentro da nossa string seja status, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar lá pelo canal de comunicação serial LED está, daí a gente vai ler o conteúdo do pino físico ali, né, que está ligado no LED. Se for 1, a gente vai mandar ligado. Se for 0, a gente vai mandar desligado. Esse daqui é o operador ternário, né? Então, aqui a gente poderia fazer com o if, por exemplo, mas aqui foi só para mim relembrar com os alunos esse operador aqui, que às vezes ele é difícil, né, para o pessoal que está iniciando lembrar, né, a sintaxe dele, mas ele é um operador aqui que agiliza bastante aqui no nosso código. Então, ele vai fazer a leitura do pino físico, tá? Ler, ver o conteúdo que está lá. Se for 1, a gente manda ligado. Se for 0, a gente manda desligado. Tá bom? E aqui, se não for nenhum, né, se não bater com nenhum desses comandos aqui que a gente passou, né, se não houver essa compatibilidade da string que a gente salvou com o comando, significa que o que está lá é um comando que é inválido, né? Então, a gente manda lá comando inválido, tá bom? E sai e fica lá de novo no nosso programa principal, fazendo lá o LED piscar, né? Que é o que a nossa execução principal faz. Então, vamos executar aqui. Tá bom? Vamos executar aqui na nossa placa LabGenius Nano. Vou mudar a câmera aqui. Então, tá lá. Fizemos o upload. Vou abrir aqui, então, o monitor serial. Aqui em cima, no monitor serial, é onde a gente pode mandar as informações. Tá certo? Então, vou mandar LED on. LED on. Vou dar um Enter. Olha lá. LED ligado. Opa. Deixa eu colocar o jumper aqui, né? Nos LEDs. Opa. Vamos dar um reset aqui, vai? Para a gente ver desde o começo, tá bom? Demos um reset aqui,
Eu vou aumentar aqui, vou parar de compartilhar só um momentinho aqui, só para vocês verem. A placa aí maior. Tá bom? Então, olha lá. O nosso LED verde piscando, meio segundo aceso, meio segundo apagado. E esse LED vermelho é o LED que vai ser controlado pelo canal de comunicação serial, tá bom? Então, vamos nos atentar a ele. É lógico que a gente tinha que expandir aí a nossa criatividade. Isso daqui pode significar estar acionando um relé, estar acionando um equipamento, tá bom? A gente tem que abstrair aí o que isso daí poderia ser nosso equipamento. Poderia ser, por exemplo, já tive cliente que queria fazer acionamento de fogos de artifício, então poderia ser alguma coisa lá ligada num fio de níquel cromo lá para acionar, esquentar lá um pavio e acionar o fogo de artifício. Isso vai dar aplicação de cada um, tá bom? Vamos compartilhar aqui de novo a tela. Beleza, tá lá então. Então vamos mandar aqui. Vamos mandar aqui o nosso comando. Então, de lá, mandou a mensagem inicial, envie LED on, LED off, ou status, e pressione Enter. Então, vamos colocar lá, LED on. Mandamos. Olha lá, acendeu o LED vermelho e mandou o status LED ligado. Se a gente mandar LED off, desligou o LED, tá bom? Vou mandar de novo aqui o LED on. E agora eu vou mandar status. E olha lá, então ele faz a leitura lá do pino, olhou lá para a gente, né? E mandou a informação. O LED está ligado. Então mandamos o status, ele definiu. É lógico, essa questão de status de equipamento, a gente também tem que ser criterioso. O fato de a sua saída, né, o seu I/O do microcontrolador estar num determinado sinal, não significa que o equipamento, o seu atuador está ligado. Então, se você realmente quisesse verificar se o equipamento lá, né, na ponta realmente está ligado, está da forma como que você queria, essa leitura para você com relação ao status, você teria que usar um outro pino físico para ler realmente lá se de alguma forma, se o motor está ligado, se o relé está ligado, seria ter que ter algum outro sistema ali, né, algum outro sensor ali para realmente verificar se está devidamente ligado ou não. Tá bom? Então, aqui, simplesmente ver o estado do seu pino físico pode não refletir o que está acontecendo na realidade, tá? Alguma coisa pode ter queimado ali para frente, né? E não está realmente funcionando, tá bom? Mas aqui a gente tem um problema, pessoal. Por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, sei lá, tudo minúsculo, LED off. Olha lá, comando inválido. Ou então a gente colocou LED espaço on, por exemplo. Ou ainda a gente deu um espaço sem querer e digitou LED on. Então, tudo isso não vai ser considerado aí como código, como comando propriamente dito, né? Comando válido, tá bom? Quando a gente está trabalhando com o usuário, a gente precisa ter um certo controle, né, com isso. A gente tem que entender que o usuário ele pode errar, o usuário, né, pode escrever de uma outra forma. Então seria interessante a gente tratar um pouquinho, fazer um pré-processamento disso daqui antes de realmente processar a nossa string, tá? Inclusive, esse conceito eu passei até no mini curso que a gente deu aí algum tempo atrás de processamento de linguagem natural, que eu ainda tenho que disponibilizar a gravação lá para o pessoal da Microgênios Academy, né? E eu passei alguns conceitos, eu passei lá em Python, né? Alguns conceitos aí de pré-processamento, tá bom? Que é o caso aqui. Então, a gente precisa processar um pouco. E o interessante de utilizar essa classe aí, string, que o Arduino disponibiliza, é que a gente tem algumas coisinhas aqui que podem nos auxiliar nessa questão desse pré-processamento. Inclusive, eu vou mandando aqui com o serial para a gente ver como vai mudando a string de acordo com a gente vai fazendo aqui no nosso pré-processamento, tá bom? Então, ó, por exemplo, existe aqui um método, uma funçãozinha aqui dessa classe, que é o trim, que ele remove os espaços, quebras no final e no início da string. No meio ele não consegue pegar, mas ele tira do final e do início. Então, opa, já é uma coisinha legal para a gente, tá?
Então depois a gente só vai mandar, né? A gente vai mandar como ele está mudando a string. Inclusive, eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, mandar a primeira string, porque assim a gente vê a string como foi recebida e a string como está sendo pré-processada, tá bom? Depois a gente pode utilizar esse outro comando aqui, replace, aonde ele encontrar o espaço, ele vai colocar nada, não tem nada aqui dentro dessas aspas. Então, inclusive, esse replace dá para fazer mudando caracteres, né? Dá para fazer outros tipos de alterações. No nosso caso aqui, a gente vai remover espaços intermediários, tá bom? Quando eles existirem, obviamente. E por último, a gente também vai usar aqui o to uppercase, que é para a gente colocar tudo em letra maiúscula. Então, mesmo se a pessoa ela tinha o interesse de mandar o comando certo, é lógico que se chegar qualquer bobagem lá, né, a pessoa digitou qualquer coisa, ou chegou algum ruído lá da comunicação, não vai ser interpretado como um comando válido. Mas, às vezes, o usuário, ele quis usar o comando, só que ele deu um espaço, ele digitou em minúsculo, tá bom? Então, quando a gente faz interface, a gente tem que tentar, ao máximo, prever aí possibilidades que o usuário pode estar colocando, né, para tornar melhor essa interface aí com o usuário, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar todas as letras em maiúsculo, tá bom? Então, vamos executar novamente aqui, vamos ver as mudanças. Ok, foi lá. Serial Monitor. Existem outros monitores seriais, inclusive eu comentei lá com os nossos alunos, né, o Realterm, o Thermite, que realmente é sempre interessante vocês terem outros, principalmente o Realterm é um, é um monitor serial mais completo, né? Dá para você ver, inclusive, os caracteres especiais que foram enviados. Aqui a gente está usando da forma mais básica possível, realmente só para elucidar aqui, mostrar para vocês. Então, vamos lá, vamos mandar assim, ó, vamos colocar aqui, ó, espaço, LED, espaço, on, espaço. Vamos mandar dessa forma. Então, olha lá, como ele recebeu a string, depois que passou do 30, então ele tirou aquele espaço inicial, tá? Depois passou pelo replace, ele tirou o espaço no centro, e depois passou aqui pelo to uppercase, ele colocou tudo em maiúsculo. Aí, a partir disso, a gente vai, então, processar mesmo a string e ver se o comando bate com algum dos comandos previamente definidos. E aí, bateu, né? Pegou aqui o LED ligado, ok? E acendeu lá o nosso LEDzinho vermelho na placa, tá bom? Beleza, pessoal. Então, esse comando string ele pode nos auxiliar, essa classe aí, string, tá bom? Facilita bastante esse pré-processamento, não é padrão da linguagem, então, se você for trabalhar com outros IDEs para microcontroladores, provavelmente você vai ter que criar essas funções usando vetores, que é interessante, inclusive a gente também trabalha com isso lá para o pessoal, com os nossos alunos. Mas, além disso, também é interessante a gente prestar a seguinte atenção, que esse tipo de classe aqui, ela utiliza a memória dinâmica, tá bom? Então, a memória dinâmica, ela é alocada numa região da memória RAM separada para o RIP. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse RIP, ele vai crescendo para um lado, o nosso stack, que é onde são armazenadas as variáveis locais, os retornos de função, ele também vai crescendo por outro lado. A gente tem que lembrar que a quantidade de memória no caso aqui, do nosso microcontrolador ATmega 328P é bastante limitada, são 2 KB apenas de memória RAM, e ainda tem uma região aqui inicial para as variáveis globais, tá certo? Então, temos que ser muito criteriosos, por isso a gente precisa evitar aí utilizar variáveis de tipos muito grandes, precisa, sempre que possível, né, ser criterioso e tentar economizar aí no uso da memória RAM, porque é bem complicado. Inclusive, quando for criar
strings fixas, vetores, igual a gente utilizou lá, por exemplo, para desenhar imagens, sempre usar o progman, sempre colocar lá na memória de programa, ou aquela macro F, né, na frente das strings, para ser armazenado na memória flash, na memória de programa, e evitar que isso seja utilizado aí, seja armazenado na memória RAM, tá bom? Então é isso, pessoal, para quem é aluno da formação aqui, esse conteúdo, ele já está lá dentro da Microgênios Academy, tá bom? Junto com a gravação do nosso último encontro ao vivo. Quem não é nosso aluno, eu convido você aí a conhecer os nossos conteúdos, as nossas formações. Inclusive, essa formação, a gente está com a abertura aí de novas vagas, com um período de prazo estendido, ganhando, a gente está produzindo um novo lote aí da placa LabGenius Nano, que vai chegar aí por volta aí da segunda quinzena de janeiro, então o pessoal vai estar ganhando aí a placa LabGenius Nano, vai ter acesso ao período de acesso estendido até dezembro de 2027, os encontros ao vivo que a gente tem, o conteúdo também extra do clube de membros, né, que são outros cursos rápidos aí que a Microgênios tem, que a gente disponibiliza aí para o pessoal, não tem acesso às outras formações, tá bom? Essa daqui é uma formação específica para o pessoal que está iniciante. E também vai ganhar um ingresso para o nosso evento presencial aí de janeiro de 2026, dos 20 anos da Microgênios. Então, eu vou deixar o link aí com todas as informações, todos os detalhes aí para vocês, vale a pena conhecer, vale a pena fazer esse investimento aí, o pessoal que está precisando, está querendo realmente entrar nesse universo aí de microcontroladores, e para quem já é mais avançado, a gente sempre fala aí para o pessoal que nós temos a formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados, utilizando microcontroladores IoT, um curso que é a fusão da formação de programadores especialistas em microcontroladores e a formação em internet das coisas. São todo o conteúdo atual aí da Microgênios, além dessas duas formações, tem acesso também ao clube de membros, tem acesso também à formação para o iniciante, tá? Fazendo esse pacote aqui, você tem também acesso à formação para o iniciante. A única coisa é que aqui nesse pacote não ganha a placa LabGenius Nano, tá bom? Aqui nesse pacote aqui não ganha a placa LabGenius Nano, tem acesso a um certificado dessa formação aqui específica, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, um certificado de extensão, tá bom? Então, essa daqui é a nossa formação mais completa, um conteúdo muito rico aqui e avançado, né? Então, também essa parte aqui já é uma parte mais avançada, principalmente a parte de IoT, aí, onde o professor Fernando trabalha com MQTT, com SP32, FreeRTOS, SDK-IDF, GSM, GPRS, LoRa, Modbus. Nossa, é muito conteúdo aqui que tem nessa formação. Aí são mais de 800 horas de conteúdo aí, tem acesso aí a todo o conteúdo da Microgênios. E para o pessoal que no momento precisa estudar, mas pode não estar com recursos financeiros nesse momento, a gente lembra também que sempre que a gente tem aí o curso Introdução à Programação, Microcontroladores, Sistemas Embarcados e Internet das Coisas, um curso aí de 50 horas de conteúdo, um curso bem abrangente aí, muito legal para o pessoal que está começando, totalmente gratuito, não precisa colocar cartão de crédito, basta clicar aqui em matricular, colocar seu nome aí, e-mail, telefone, né, no caso o WhatsApp, que a gente também faz os envios das informações de acesso via WhatsApp, e definir a sua senha, tá bom? Não precisa colocar, não tem pegadinha, não precisa colocar cartão de crédito, nada. Ao final do curso, você pode emitir seu certificado, a única coisa que a gente realmente quer que a pessoa estude, por isso tem um prazo de 2 meses, né, para ela estudar realmente esse conteúdo. Se estudar 1 hora por dia, com certeza consegue chegar aí no seu prazo, e ao final desses 60 dias aí, desses 2 meses de curso, você vai ter aí um certificado para você colocar aí no seu currículo, e principalmente um conteúdo aí riquíssimo para você iniciar com seus projetos aí com microcontroladores. Tá bom? Então é isso, vou deixar os links aí na descrição para vocês, bons estudos e projetos, e convido vocês aí a conhecerem a formação aí para iniciantes, a formação utilizando a placa LabGenius Nano. Bons estudos e projetos a todos, e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo.